projetadas para acolher famílias sem teto. Só que a primeira vila, que começou a ser montada há 4 meses e que já deveria ter centenas de moradores, adivinha, ainda está vazia. O SPU mostrou o início da construção lá em julho e agora a gente volta para cobrar. Bernardo Bortolotto está acompanhando esse assunto. Como é que será que essas casinhas aí vão receber os primeiros moradores, hein? Boa tarde. Oi, Alan, boa tarde. Olha, essas aqui da Ladeira da Memória, no centro da capital paulista, vão começar a receber até 160 moradores a partir de dezembro. A primeira, que era para ter ficado pronta em setembro, ainda não tem previsão. Depende ainda de um laudo do solo para ver se há contaminação ou não e depois a instalação das casinhas modulares. Você vê como elas são aqui. Quem vai para essas casas? Pessoas que vivem na rua. São famílias que estão há menos de 2 anos na rua, prioritariamente com até 59 anos de idade, segundo a prefeitura, porque é o que se encaixa mais no mercado de trabalho, para que elas sejam trazidas para cá e possam ter casa e um espaço adequado. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês, eu e o Hélio Oliveira, só está em obra, então a gente vem com um certo cuidado. Elas vão viver nessas casinhas aqui por um tempo, até 1 ano e meio, para que elas possam conseguir trabalho, se estabilizar e depois buscar uma outra moradia melhor. E nesses espaços aqui, elas também vão ter no condomínio uma cozinha comunitária, uma brinquedoteca, um espaço de convivência e também para aprendizado, né? Qualificação profissional. Aqui você vê a cozinha, como ela é num canto, esse espaço é onde elas vão viver, de até 18 metros quadrados. Aqui onde eu estou, olhando mais para o lado, você vai ver que é o espaço onde vai ficar uma cama de casal e aqui do lado uma beliche. São casinhas montadas em contêineres, mas que têm um isolamento acústico e também térmico para que as pessoas não passem calor, né, em razão do ferro, do metal do contêiner. Agora você vai ver na reportagem como está a situação da primeira vila, que começou a ser montada em julho, era para ter ficado pronta em setembro, mas até agora, nada. Por enquanto, as mais de 300 casas modulares no pátio do antigo Detran da Armênia estão vazias. Em julho, a prefeitura anunciou que 1.400 sem teto estariam morando nelas até setembro. Mas os contêineres ainda estão sendo finalizados. Falta instalar a parte hidráulica. E tem outro problema. Bem perto daqui, tem uma estação de transbordo de lixo. Em agosto, o SP1 mostrou que os 2 terrenos ficam praticamente lado a lado na Avenida do Estado. A CETESB analisou o solo da estação e viu que ele está contaminado por metais, poluentes do petróleo, combustíveis e resíduos da queima de materiais. A prefeitura explica que ainda está esperando um laudo final da CETESB sobre o potencial de contaminação daquela região. Nós temos os laudos que mostram que no local de implantação da Vila Reencontro, tanto a Secretaria do Verde e Meio Ambiente quanto a CETESB nos mostram que não há nenhuma contaminação. Mas por uma questão de segurança, nós ampliamos as áreas de transbordo para ver se há algum outro risco de contaminação. E isso adiou um pouquinho o processo. Eu creio que a gente receba esse laudo final até, enfim, nos próximos dias, e isso pode nos sinalizar o avanço do projeto lá naquela região. Ao mesmo tempo em que os contêineres não podem receber pessoas que vivem nas ruas por causa do solo contaminado, aqui do transbordo de lixo, muita gente que não tem para onde ir encontrou refúgio exatamente aqui, nessas casas montadas, esses barracos colados no muro que faz divisa com esse transbordo de lixo onde o solo está contaminado. Nós estamos falando da laje de uma creche que precisou ser desativada justamente por essa razão, mas onde as pessoas estão vivendo. Fizeram morada, inclusive aqui em cima, ó, no alto. Olha, aqui no prédio a gente vê que várias salas da escola infantil desativada foram feitas de quartos. O pessoal está usando essa estrutura para viver, virou um condomínio isso. E aqui em frente, outras casinhas foram montadas com uma estrutura de bairro mesmo, num espaço pequeno, mas tem muita gente, inclusive tem uma igreja aqui dentro, foi montada pelos moradores. A ocupação surgiu entre a estação de transbordo e o terreno onde as casas estão sendo montadas. O pessoal conta que os primeiros moradores chegaram aqui há uns 3 anos. Hoje são 60 famílias, com pelo menos 40 crianças. Uma delas é o filho da Kelly, que tem problemas cardíacos. O medo dela é que a saúde do menino piore por causa da poluição do entorno. A gente não mora aqui numa ocupação, né? Porque a gente quer. Né? Na verdade, a gente mora porque a gente não tem condições, que nem eu vivo com BPC,
faço bolo, né, para vender. E assim, o que eu ganho 1.212 não dá para me pagar um aluguel e ainda alimentar o meu filho que está em casa. Mas a Kelly e os moradores não gostariam de ser encaminhados para os contêineres. Eu mesma não iria para um lugar desse, que é uma caixa de ferro. Imagine um dia de sol, nós estamos entrando agora no mês do sol, né? Imagine um lugar que esquenta, você com uma criança transplantada dentro de uma caixa de ferro. Então, eu mesma não optaria por ir. O diretor da FGV Social diz que a construção das moradias provisórias é importante, mas ele reforça a necessidade de uma rede de programas sociais para, de fato, ajudar as famílias em situação de rua. É importante ver a moradia não como um único objetivo, mas é importante, por exemplo, que a população ela tenha acesso à infraestrutura, ativos sociais. Caso contrário, essa população fica isolada, né? Sai da rua e vai para um lugar que não atende às necessidades de reinserção. É isso. E sobre um prazo para que as famílias possam ocupar as casas da vila na Avenida do Estado, a primeira vila, a Prefeitura disse que precisa esperar o resultado da análise do solo e que o método de instalação dos módulos prevê velocidade e praticidade na montagem das casas. Vamos ver como é que elas vão ficar prontas aí, enfim, né? E abrir para essas pessoas.